Prepare-se para um mergulho fascinante. Hoje vamos explorar o electroma. Electron. Isso aí, uma rede bioelétrica presente em cada célula do nosso corpo. Nossa, que interessante. Nunca tinha ouvido falar disso. Pois é, a ciência está só começando a desvendar os segredos do electroma. E como funciona essa rede elétrica? Me explica melhor. A base de tudo são os íons, sabe? Hum. Partículas com carga elétrica presentes nos fluidos do corpo. Ah, entendi. Tipo, mensageiros elétricos viajando pelo corpo? Exatamente. Mas espera, essa corrente elétrica é forte, tipo, a gente leva choque. Nada disso. A eletricidade do corpo tem só uns 70 milivolts, bem menos que uma pilha ZEI comum. Ufa, que bom. Senão a gente ia sair dando choque por aí, né? Imagina. Mas, falando sério, apesar da baixa voltagem, essa eletricidade é essencial para o funcionamento do corpo, comunicação entre células, contração muscular, impulsos nervosos. Nossa, quanta coisa. É a base da nossa vida mesmo. Com certeza. Mas me diz uma coisa. Como esses sinais elétricos entram e saem das células? Elas têm aquela membrana protetora, né? Aí entra os canais iônicos. Imagine a membrana da célula como uma muralha com portões super controlados. Tipo um segurança, só entra quem tem permissão. Isso. Esses portões são os canais iônicos, proteínas especiais que se abrem e fecham para a passagem de íons específicos. E cada canal iônico é específico por um tipo de íon. Tipo um portão só para sódio, outro para potássio. Exatamente. E essa movimentação controlada dos íons é o que gera os sinais elétricos. É um sistema super preciso. Deixa eu ver se entendi. Os íons, que nem mensageiros elétricos, se movem pelo corpo e, para entrar ou sair das células, passam pelos canais iônicos. Essa movimentação gera os sinais elétricos que formam o electroma. Perfeito. Você entendeu direitinho. E o mais legal é que essa linguagem elétrica está envolvida em quase tudo no nosso corpo, desde os nossos pensamentos até as batidas do coração. É mesmo fascinante. Mas, mudando um pouco de assunto, me chamou a atenção a relação do electroma com o câncer. O que a gente sabe sobre isso? Um dos pioneiros nesse campo é o professor Mustafa Djamagwas. Ele descobriu que as células cancerosas ficam mais agressivas quando a atividade elétrica delas aumenta. Então, quanto mais eletricamente excitável a célula, maior o risco dela se espalhar. Exatamente. E o professor Jim Jones Goss descobriu que os canais de sódio têm um papel importante nessa excitação elétrica das células cancerosas. Interessante. E o que ele fez com essa descoberta? Ele desenvolveu medicamentos que bloqueiam esses canais de sódio como se cortassem o fornecimento de energia para o tumor. Que incrível. Eles já testaram esses medicamentos? Sim, em animais os resultados foram promissores, mas ainda falta um longo caminho até chegar aos humanos. Tomara que dê certo. Mas me diz, o electroma só está envolvido em coisas ruins, tipo o câncer? Ou ele também faz coisas boas no nosso corpo? Nada! Ele está em tudo. Por exemplo, na cicatrização de feridas. É sério, como assim? Quando a gente se machuca, as células da pele lesionada geram um campo elétrico, tipo um pedido de socorro por sistema imunológico. E esse campo elétrico atrai as células de defesa para o local da lesão? Isso mesmo. É como se o nosso corpo tivesse um sistema de alarme que avisa onde precisa de reparo. Que incrível. Então a gente pode usar essa eletricidade para ajudar na cicatrização. Exato. Já existem estudos mostrando que o estímulo elétrico externo acelera a cicatrização, principalmente em feridas que demoram para fechar. Caramba, que legal. Mas, além do câncer e da cicatrização, em que mais o electroma pode ser usado? Olha, as possibilidades são enormes. Imagina acelerar a consolidação de fraturas, tratar doenças cardíacas, controlar a dor crônica. Nossa, parece que estamos só no começo dessa jornada de descobertas com o electroma. Com certeza. Ainda tem muito a ser explorado. Mas se essa área é tão promissora, porque ainda não vemos a bioeletricidade sendo usada em larga escala na medicina? O professor Jim Goss aponta alguns obstáculos. Um deles é o conservadorismo da classe médica, que às vezes reluta em adotar novas abordagens, principalmente se envolve em outras áreas, como a física. Entendo. É uma pena que a resistência a novas ideias possa atrasar o avanço da medicina. Pois é. Outro obstáculo é o interesse da indústria farmacêutica. As terapias com bioeletricidade tendem a ser mais baratas que os medicamentos, o que pode desestimular os investimentos. É triste pensar que o lucro pode se sobrepor à saúde das pessoas. E por fim, tem o receio de alguns profissionais da saúde em relação à física. A bioeletricidade é multidisciplinar e nem todos se sentem confortáveis com conceitos da física. Mas, no fim das contas, o que importa é o bem-estar do paciente, né? Sem dúvida. Se a bioeletricidade oferece novas soluções, precisamos superar esses obstáculos e investir nessa área. Concordo. E você que está nos ouvindo, o que acha de tudo isso?
já tinha parado para pensar no poder da eletricidade dentro do seu corpo. É fascinante, né? A cada descoberta, o electroma se revela mais complexo e cheio de potencial. É a beleza da ciência, sempre em busca de novos conhecimentos e quebrando paradigmas. Exato. E no caso do electroma, essa busca pode nos levar a uma nova era da medicina, mais personalizada, eficaz e acessível. Que legal! No próximo bloco, vamos nos aprofundar ainda mais no funcionamento do electroma, suas aplicações e os desafios que essa área enfrenta. Fique ligado, tem muita coisa interessante pela frente. Preparado para mais uma dose de eletricidade no corpo humano. Pode mandar. No bloco anterior, a gente viu que o electroma está envolvido em vários processos, tanto os positivos como a cicatrização, quanto os negativos, tipo o câncer. E você deixou a gente curioso com aquela ideia de que a rede elétrica pode ser até mais importante que os nossos genes. Isso é sério mesmo. É isso aí. Pode parecer meio doido no começo, mas pensa bem. A gente tem milhares de genes, cada um com a sua função, e essa combinação genética muda de pessoa para pessoa, né? Isso torna a medicina personalizada, um desafio enorme. Verdade, é como tentar achar uma agulha num palheiro gigante. Exatamente. Já com a bioeletricidade, a gente tem a física do nosso lado. A lei de Beaumont. Lembra dela lá das aulas de física? Lembro vagamente. Tinha a ver com voltagem, corrente, resistência, essas coisas, né? Isso aí. E essa lei que a gente aprende lá no colégio também serve para explicar como os íons se movem pelos canais iônicos, lembra? É um princípio universal que vale para todas as células do nosso corpo. Então quer dizer que, por trás de toda a complexidade do corpo humano, a bioeletricidade se baseia em princípios simples e universais. Exatamente. É isso que a torna tão fascinante e promissora. É como se tivéssemos descoberto a linguagem secreta do corpo, sabe? Que incrível. Mas se a ciência por trás do electroma é relativamente simples, por que não foi tão explorada quanto outras áreas da biologia, hein? Boa pergunta. Parece que o electroma ficou meio escondidinho esse tempo todo, sabe? Talvez a gente tenha focado tanto na biologia molecular, nos genes, nas proteínas, que acabou esquecendo desse sistema fundamental. É como se a gente estivesse olhando só as árvores e não a floresta inteira. Perfeito. Mas agora, graças a cientistas como o professor John Goss, a gente está começando a enxergar a floresta e as possibilidades são enormes, principalmente para tratar doenças como o câncer. Falando do professor Jean Goss, você tinha comentado que ele está desenvolvendo medicamentos para bloquear os canais de sódio das células cancerosas, né? Me explica melhor como isso funciona. Claro, lembra que os canais de sódio ficam superativos nas células cancerosas, tipo um acelerador de crescimento do tumor. O professor John Goss criou drogas que bloqueiam esses canais como se estivessem cortando o combustível do tumor. E aí, já tem algum resultado promissor? Sim. E em testes com animais, essas drogas conseguiram controlar o crescimento e a metástase do câncer. É um avanço e tanto, mas ainda precisa de mais pesquisa, principalmente em humanos. A ciência precisa ser rigorosa mesmo. Mas é animador saber que estamos no caminho certo. E além de novas drogas, o eletroma oferece outras opções de tratamento. Tem um campo bem promissor, que é a estimulação elétrica. Lembra que a gente falou dela no caso da cicatrização? Sim, usar a eletricidade para turbinar a cura natural do corpo. Exatamente. Mas a estimulação elétrica vai muito além da cicatrização. Ela está sendo estudada para várias coisas, como regeneração de nervos, controle da dor e até regeneração de órgãos. Regeneração de órgãos. Isso parece coisa de filme de ficção científica. Pode parecer, mas já tem uns resultados incríveis. Por exemplo, já conseguiram estimular o crescimento de tecido cardíaco danificado em animais usando a estimulação elétrica. Nossa, que demais. É incrível pensar que a gente pode usar a eletricidade para regenerar partes do corpo. E no futuro, o que mais podemos esperar do electroma? Imagina atletas se recuperando de lesões rapidinho, pessoas com doenças degenerativas recuperando funções perdidas ou até melhorar a cognição e o sono com a ajuda da eletricidade. As possibilidades são infinitas. É mesmo animador. Mas, como toda tecnologia poderosa, o electroma também precisa ser usado com cuidado, né? Com certeza. A gente precisa pensar nas questões éticas e nos riscos, afinal estamos mexendo com o sistema que controla o nosso corpo. Verdade. Mexer com o electroma é como mexer com a força vital do nosso corpo. Então, todo cuidado é pouco. Mas, diante de tantas possibilidades, como a gente garante que o electroma seja usado para o bem? Primeiro, a gente precisa de mais pesquisa para entender direitinho como o electroma funciona. Só assim vamos conseguir desenvolver tratamentos seguros e eficazes. Faz sentido, conhecimento é a base de tudo. E também é importante criar regras éticas para usar a bioeletricidade, tanto na pesquisa quanto na prática médica, para garantir que essa tecnologia seja usada para o bem e não para o mal. Concordo. É preciso garantir que o electroma beneficie a todos, sem exceção. Mas, voltando ao poder do electroma, me intriga a ideia de que ele não é só um sistema passivo, mas também um reflexo dos nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Pode explicar melhor essa conexão entre a mente e o corpo? Claro!
O eletroma está sempre mudando, respondendo a tudo que acontece dentro e fora da gente. Nossos pensamentos, emoções, experiências, tudo isso influencia os sinais elétricos que circulam pelo corpo. Então o electroma é como um espelho da nossa vida interior. Que legal. E isso coloca a gente diante de uma grande questão. Se o eletroma é tão sensível a tudo que a gente pensa e sente, será que podemos usar essa conexão para melhorar nossa saúde e bem-estar? Boa pergunta. Será que a gente pode usar o poder da mente para controlar o electroma e, assim, influenciar o funcionamento do corpo? Essa é a grande questão que a ciência está começando a responder, e as primeiras descobertas são bem animadoras. Então quer dizer que a gente pode ter mais controle sobre a nossa saúde do que imaginávamos. Que podemos usar a força do pensamento para influenciar o electroma. Exatamente. É claro que não é mágica, mas a ciência está mostrando que a mente tem um poder incrível sobre o corpo e o eletroma é um dos caminhos para essa conexão. Que mensagem poderosa. Mas antes de mergulharmos nesse universo da conexão mente-corpo, vamos fazer uma pausa para respirar e processar todas essas informações. Boa ideia. No próximo bloco, a gente vai ver como o eletroma está sendo usado para tratar doenças, os desafios que a área enfrenta e, claro, as perspectivas para o futuro da bioeletricidade. Fique ligado. E voltamos para a reta final da nossa imersão no mundo eletrizante do eletroma. Eletrizante é a palavra certa. No bloco anterior, a gente se aventurou pelas diversas aplicações do electroma, do tratamento do câncer à regeneração de órgãos. Mas você deixou uma pergunta no ar. Se o electroma é tão promissor, por que ainda não vemos ele sendo usado em todo lugar? Essa é a grande questão. Um dos maiores desafios é a complexidade do próprio eletroma. Imagina só, trilhões de células, cada uma com seus sinais elétricos, tudo interagindo numa rede que está sempre mudando. É como tentar mapear a rede elétrica de uma cidade inteira, só que em escala microscópica. É um desafio tanto, e pelo que entendi, não é só um desafio científico, mas também tecnológico, né? Exatamente. Tá. Para a gente desvendar os segredos do electroma fundo, precisamos de ferramentas e tecnologias mais avançadas que consigam medir e controlar esses sinais elétricos com muita precisão. Então, além dos biólogos e médicos, os engenheiros e cientistas da computação também têm um papel fundamental nessa área. Com certeza. É um trabalho em equipe que precisa de várias áreas do conhecimento. A boa notícia é que já temos alguns avanços nessa direção. Por exemplo, estão desenvolvendo novos tipos de elétrodos que podem ser implantados no corpo para monitorar e modular a atividade elétrica. É como ter mini-eletricistas trabalhando dentro do nosso corpo. Mas, e para quem não curte muito a ideia de implantes, tem outras opções. Tem sim. A ciência também está explorando métodos não invasivos para manipular o eletroma. Um exemplo é a estimulação magnética transcraniana, a EMT, que usa pulsos magnéticos para estimular áreas específicas do cérebro. É tipo um controle remoto para o cérebro. Mais ou menos isso. A EMT já é usada para tratar depressão e outras doenças neurológicas e o potencial dela é enorme. É incrível como a tecnologia nos permite interagir com o nosso corpo de maneiras cada vez mais precisas. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Quais as preocupações éticas em relação à manipulação do electroma? É fundamental a gente ter cuidado e responsabilidade, afinal estamos lidando com a essência do nosso ser. Uma preocupação é o risco de consequências inesperadas. Ao mexer num sistema tão complexo como o electroma, até pequenas alterações podem ter efeitos em cascata no corpo todo. É o famoso efeito borboleta, né? Uma pequena mudança no lugar pode causar grandes impactos em outros. Exatamente. Por isso, pesquisa e cautela são essenciais. Outra preocupação é o uso indevido dessa tecnologia. Imagina um dispositivo que pudesse controlar os pensamentos ou as emoções de alguém. Parece coisa de ficção científica, mas é algo para se pensar. Com certeza. A bioeletricidade, assim como qualquer tecnologia poderosa, precisa ser usada com sabedoria e ética, sempre pensando no bem da humanidade. Concordo. É. É preciso ter limites e garantir que essa ferramenta seja usada para o bem, para promover saúde e bem-estar e nunca para controlar ou manipular as pessoas. Exatamente. A ética precisa andar de mãos dadas com a ciência, guiando o desenvolvimento e aplicação de tecnologias como a bioeletricidade. Mas, em vez de focar só nos desafios, que tal explorar as oportunidades? Imagina um futuro onde a bioeletricidade faz parte da medicina, permitindo tratamentos mais eficazes e personalizados. Um futuro onde a bioeletricidade seja uma aliada da saúde e do bem-estar e não uma ferramenta de controle ou desigualdade. Um futuro onde esse conhecimento ajude a construir um mundo mais justo e saudável para todos. É isso aí. Acredito que a bioeletricidade tem um papel fundamental na construção de um futuro mais promissor para a humanidade. E para a gente finalizar nossa conversa, deixo um convite para você que nos acompanhou até aqui. Continue curioso, continue explorando e nunca perca a capacidade de se maravilhar com as descobertas da ciência. Que maravilha! O electroma é só a ponta do iceberg, um vislumbre do que a ciência ainda pode nos revelar. E como a gente viu hoje, o poder de transformar a nossa saúde e o nosso futuro está, em grande parte,
nas nossas mãos. É isso aí. A jornada do conhecimento é infinita e cada descoberta nos aproxima de um futuro mais brilhante e cheio de esperança. Que a ciência continue nos guiando nessa busca por um mundo melhor e mais saudável para todos. E que o electroma, essa força vital que nos conecta, nos inspire a cuidar do nosso corpo e da nossa mente, construindo um futuro mais harmônico e cheio de vida. E assim, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo no mundo da ciência. Esperamos que você tenha gostado da viagem e que saia daqui inspirado a explorar os mistérios do universo, tanto dentro quanto fora de você. Até a próxima. E lembre-se, a aventura do conhecimento nunca termina.